Então, pessoal, obrigado a todos pela presença, obrigado, Ravan, pela excelente talk de pair programming. Então, eu vou falar um pouco sobre estratégias de caching. É o tema que foi votado lá no Call for Papers. Então, basicamente, como que você escala a sua aplicação para você receber milhões de visitas, milhares de visitas, conseguir suportar milhares de visitas aí utilizando caching. Essa questão de escalabilidade é muito delicada, existem várias coisas para se tratar aí, mas sem dúvida um dos pilares para você ter uma aplicação escalável é o cache. Dificilmente uma grande aplicação, tipo, sei lá, se for pensar um Facebook ou um Mercado Livre da vida, uma aplicação que recebe muitos acessos, que ela não tenha cache. Cache não é sinônimo de uma aplicação lenta, é só necessariamente você está otimizando ali os recursos. Então, para a gente começar, o que é cache? Cache com C, não cache com S de grana. Cache é basicamente quando você guarda algo temporariamente para você usar futuramente. Mas aí que tá, por que você iria querer fazer isso? O motivo de usar cache, basicamente é para você encurtar o tempo de acesso para nesse recurso. Então, essencialmente, melhorar a performance da aplicação. Você ter mais rapidamente alguma coisa que a sua aplicação tem que calcular no background. Então, para a gente ilustrar isso, pessoal, eu vou trazer aqui um fluxo de uma requisição numa aplicação Laravel. Está uma versão meio simplificada, mas só para a gente entender as diferentes peças dessa requisição. Então, a gente começa aqui, uma requisição HTTP, bate no seu web server, não importa qual você use, cai naquele index.php que tem na pasta public. De lá, a gente tem o autoload do Composer, ele vai carregar todas as coisas. O HTTP kernel é iniciado. Quem está falando de uma aplicação, de uma requisição web aqui, ele vai inicializar alguns middlewares, ele joga para as rotas, ele pode até inicializar alguns middlewares depois. Aqui ele vai nas rotas, no arquivo de rotas, onde você tem cada uma das rotas definidas, que eu espero que estejam chamando controllers, não umas closures aqui dentro. Aí depois os seus controllers, provavelmente eles vão estar interagindo com modelos ou serviços, e esses modelos ou serviços vão estar interagindo com ou file system, ou banco de dados, ou com alguma API externa para trazer alguma informação de fora. E depois o seu controller vai compor uma view com isso daí e está devolvendo de volta no fluxo. Então, nesse mapa aqui de uma requisição, aonde vocês acham que o cache entraria? Alguém tem um chute? Entre o modelo e a base de dados. Entre o modelo e a base de dados. Entre o modelo e serviço externo. Entre o modelo e file system. Perto dos middlewares também. Perto dos middlewares. Perto dos middlewares aqui. Na frente do web server. Sim, sim. Ou seja, está praticamente em todo lugar. Sim, boa, bem colocado. Isso é verdade, dá para colocar cache quase que em todos os lugares aqui. Então o que eu vou falar um pouco é sobre alguns desses locais onde vocês podem colocar cache. Vou tentar dar mais ênfase para alguns, talvez menos conhecidos. Então vamos começar aqui em cima. Esse aqui não é um tão pouco conhecido. No autoload dos arquivos, na verdade, na hora de executar os arquivos PHP, você já começa com o seu primeiro cache, se você está colocando uma aplicação em produção. Mesmo que não seja uma coisa que tem que escalar, larga escala e tudo mais, já é uma boa ideia você estar usando aí um APC mais antigo ou o APCache. Basicamente, de forma resumida, vocês vão ver fluxos como esse daqui bastante, porque é o intuito do cache. Ele vai tentar encurtar o caminho ou simplificar o caminho. Uma primeira execução de um script PHP ou uma execução sem o cache, ele vai ter que carregar o script, fazer o parsing, compilar e ir executando cada um dos comandos para sair alguma coisa. Depois que ele fez esse parsing e essa compilação, ele já guarda os resultados disso e nas próximas vezes que você chamar aquele script, ele já é executado direto da memória, digamos assim. Então isso daqui é uma coisa que o APC começou a fazer, tem alguns aceleradores alternativos, mas já começa por aí. Se sua aplicação em produção não está usando um APC ou APCache, vale a pena colocar, que só isso daqui já melhora em aproximadamente 3 vezes a performance da aplicação. Ainda mais hoje que assim, a gente organiza a aplicação em vários arquivos diferentes, várias classes, delegar responsabilidade. Antigamente, sem isso daqui, para fazer uma aplicação ser mais performática, você tem que usar menos arquivo, menos include. Com isso aqui, você já não precisa se preocupar com isso mais. Depois, ok, a gente tem o cache aqui em cima, no autoload. Agora, descendo um pouco mais, nas rotas. As rotas são um lugar onde você pode cachear. Isso aqui é uma coisa que aí é meio que um oferecimento do Laravel. Nem todos os outros frameworks têm isso.
Mas basicamente o arquivo de rotas, você acaba registrando várias rotas ali. Ele pode começar a ficar muito grande. Uma história nossa, pessoal, na aplicação da Leroy Merlin, a gente chegou a ter tantas rotas para a administração, outras rotas para os clientes, que uma vez a gente fez um teste, isso daí era na época de Laravel 4.0, a gente fez um teste de se começava com um /admin, por exemplo, não é a /admin que a gente usa, mas se começasse com /admin, por exemplo, equivalente, a gente colocava uma condicional onde a gente pulava o registro de todas as rotas do admin. E, cara, melhorou a performance, tipo, sei lá, uns 10, 15% de velocidade, porque perdia muito tempo registrando rotas. Então, a gente ficou com esse if aí por um bom tempo. Mas hoje, agora nas novas versões do PHP, se você não está usando Clojure nas rotas, você consegue usar o PHP Artisan Route Cache. Basicamente, ele meio que registra todas as suas rotas, já deixa o objeto lá com todas as rotas registradas, ele vai serializar aquilo ali e salvar no cache. Ele salva já um arquivo, já com tudo aquilo processado. Então, isso daí já dá uma acelerada na sua aplicação, no boot dela, para cada requisição. Não registra com tacas closures, né? Oi, desculpe? Com tacas closures não registra. Com Clojure não registra. É uma... Dá uma avisa. Exato. Porque as closures nativas mesmo do PHP, elas não são serializáveis, porque você estaria serializando código, e você praticamente rodar um eval. Ok, então a gente tem esse primeiro cache, é um cache mais básico. Depois aqui nos middlewares. Aqui é uma parte que eu queria entrar um pouco mais a fundo, porque é um lugar onde eu acho que é muito pouco explorado os caches nos middlewares. Acho que seria legal até se o Laravel já oferecesse alguma solução para isso. Aqui que eu diria que, na nossa aplicação hoje, que 7 milhões de visitas, uma porrada de page views lá, eu diria que onde é o sweet spot, assim, que a gente consegue uma performance muito boa. Numa requisição normal, a gente bate lá no HTTP kernel, registra as rotas, aí pode ter cacheado, depois os middlewares, aí depois o seu controller instanciado, passa um input aqui para o controller, onde ele vai conversar com a database, com as views e preparar tudo. Se você criar um middleware, os middlewares são executados antes dos controllers. Pode até alguns que são executados aqui no meio, ou na volta também. Mas no seu middleware aqui, você pode tratar tanto o caminho de ida quanto o caminho de volta. Então, não é tão complicado de você fazer um middleware que cacheie os resultados aqui do fundo. Então, o que você faz com isso? Você encurta o caminho da requisição do cara. Então, se, por exemplo, a home do seu site, todo mundo acessa a home, é o lugar onde vai ter uma porrada de acesso lá. Se você colocar um middleware que cacheia a home do seu site, você não tem nem que instanciar o controller. O seu controller não é nem instanciado. Você não tem que acessar a base de dados, não tem que renderizar as views, que também não é um processo tão leve assim. E você já devolve direto a requisição para o cara. Então fica muito rápido, vale bastante a pena. Como que dá para você fazer isso? Aqui tem um exemplo de código. Só comentando. Sim, aqui é a parte do trabalho mais pesado mesmo de uma aplicação. Aqui é um exemplo. Criando um middleware no padrão do Laravel 5, ele já está usando o PSR lá dos middlewares. Aqui a gente tem um handle, onde o que entra na requisição aqui, eu pego o caminho da requisição. Então aqui eu não sei ainda exatamente qual é a action que está sendo cacheada, mas eu tenho um URL que foi chamado. Eu tenho um objeto aqui, Cache Manager, para ele, eu vou usar ele vai ter a responsabilidade de saber como cachear, como limpar, quando limpar o cache. Verifico se esse caminho já está cacheado, se ele pode ser cacheado, aqui eu posso colocar algumas regras, se o cara passou alguma coisa na carry string, page 2, ou uma page maior que 20, eu só quero cachear até a página 20. Aí se ele tiver cacheado, eu dou um get no que já está cacheado lá e recupero esse cache e devolvo isso direto para o usuário. Então eu devolvo já a requisição que foi cacheada na última vez. Se não, eu passo ele adiante e ele vai descer lá toda a corrente dos middlewares e fazer a requisição. E daí na volta tem essa funçãozinha aqui, terminate, que você pode incluir no seu middleware, que basicamente depois que ele devolveu a requisição para a pessoa, ele executa o terminate. Então o que seria aqui? Como que você poderia fazer para cachear? Mais uma vez eu pego o path, que foi chamado, eu verifico se não está cacheado e se pode ser cacheado. Não, se está cacheado ou se não puder ser cacheado, dou um return para ele não fazer nada. Do contrário, eu limpo os cookies só para evitar uma confusão de algum cookie, porque o cara já recebeu a requisição. E um cookie errado, fica cacheado o cookie que era para um usuário específico. E depois aqui eu pego e adiciono ele para o Cache Manager. Passo qual que é o path e response. Então isso aqui já vai, digamos assim, fazer com que as suas requisições sejam cacheadas. Aí eu vou só mostrar uma demo rapidamente disso daqui em execução. Eu tenho aqui
meu Action Cache, esse aqui é o middleware que eu criei. Então, eu insiro aqui um Action Cache Manager, é o Cache Manager dele. Aqui eu pego aqui, é basicamente o código que eu mostrei para vocês. A diferença é que aqui eu usei o package do Laravel Debug Bar só para eu colocar um timeline de quando esse cache está sendo executado ou não. Entrando um pouco mais aqui a fundo nesse Action Cache Manager, só para mostrar para vocês aqui, quando eu recebo a key que vai ser cacheada, que é basicamente, digamos assim, a URL, eu só verifico qual que é o método que está chamando, para que eu separe os métodos, porque todas as caches têm que ter uma cache key. Se você conflitar a cache key, você vai ter um pouco de confusão aí. Vai vir o cache errado e tudo mais. Então eu pego o método. Se for uma requisição Ajax, eu estou colocando esse Ajax na key, só para diferenciar. Eu estou hasteando o domínio que foi chamado. Se eu tiver no meu localhost, ele vai cachear com um hash específico localhost. Se eu acessar com 127.0.0.1, o IP vai cachear com outro, ou múltiplos domínios. No nosso caso, na nossa aplicação, a gente tem múltiplos domínios também, tem o www, depois tem os subdomínios. Eu não quero juntar esses caras. Depois aqui eu estou basicamente montando aqui. Essa aqui é a parte para montar aqui, então eu posso considerar mais coisas na requisição. Depois aqui em cima a gente tem, ele está estendendo o Base Manager, ele basicamente faz operações mais simples lá. Colocar o cache, devolver, tudo mais. Então, se eu pegar essa aplicação aqui, eu vou dar um cache clear, limpei o cache. É uma aplicação, um exemplo que eu achei aí na internet, só coloquei essa questão do cache. Então, se eu fizer uma requisição aqui, com o Laravel Debug Bar aqui embaixo, vocês podem ver que o que eu coloquei lá, eu coloquei na Action, dentro da Action, um lugar para ele registrar o tempo. Então aqui eu tenho o tempo de execução da aplicação, e esse trecho aqui é o trecho da Action, 34 milissegundos. Às vezes vai dar até mais que isso, dos 172 milissegundos. Essa requisição, ele bateu no controller realmente. Agora, se eu não limpar o cache lá manualmente, eu dar um F5 aqui, a segunda requisição, eu já tive uma requisição muito mais rápida, 158 milissegundos, e eu já não tenho o trecho do controller aqui. O controller não foi nem instanciado. E para a pessoa, ela nem sentiu a diferença. A única diferença é que foi bem mais rápido a requisição. Então, isso aqui é uma coisa muito boa de fazer. Porém, aí tem um outro detalhe. Se eu vim aqui e mudar o idioma aqui que tem nessa aplicação, como a página está cacheada, eu recebi a versão que tem o idioma incorreto. E se eu vim aqui limpar o cache, aí sim eu vou ver a bandeira no idioma correto. Cacheou de novo. Tá certo. Ok, agora sim eu vou ver o idioma correto. Então aí como é que você contorna esse tipo de problema? Aí para isso daqui tem uma técnica, vamos ver, o mouse está meio estranho por causa desse negócio, mas eu vou tentar, eu posso demonstrar aqui. Mostrar até no nosso próprio website. Eu estou logado aqui em cima, então aqui tem a minha conta que vai ter o meu nome, mostrando que eu estou logado e tudo mais. Se eu dar um F5 aqui, na verdade deixa eu abrir um inspect, para mostrar o tráfego que está acontecendo aqui no network. Vou deixar apenas o documento da requisição mesmo e as chamadas Ajax. A primeira chamada é a chamada realmente para o domínio. Depois, pouco tempo depois, tem essa segunda chamada aqui, que é um Ajax que aconteceu no back-end, que chamou no back-end. Essa página aqui está cacheada, é a home, cheia de includes, todo o menu sendo construído, lendo do banco de dados, na verdade já está cacheado, mas... E depois tem essa segunda requisição, onde eu devolvo qual que é o usuário que está logado. Porque é uma requisição bem leve, JSON, eu posso também até cachear ela separadamente, e é isso aqui que... O JavaScript que chama esse cara alimenta ali em cima a minha sessão para que, quando eu clicar aqui em cima, seja eu que estou logado. Se eu tirar essa requisição, ou se vocês notarem, não sei se vai dar para ver ali em cima bem rapidamente, ele não... aqui a sessão já vem pronta. Mas se eu deslogar aqui, por exemplo, essa requisição que vem com as minhas informações, aqui ela vem dizendo que eu não estou logado. Tem também questão de sugestão, por exemplo, você entra no walmart.com, depois aqui embaixo ele mostra alguns produtos baseados no que você estava navegando. Se vocês abrirem aqui em Specs, vocês vão ver que são tudo chamadas que eles fazem depois. Só para mostrar um outro exemplo, eu achei muito legal, assim, para questão didática, como que o pessoal faz isso daí no extra.com. No extra.com você vê a mesma coisa, isso aqui é muito comum, a maior parte dos sites não vê isso. Se alguém aí trabalha com Magento,
Porque o Magento, eu acho que ele tem até um módulo oficial para fazer isso, que ele até já faz algumas chamadas depois para puxar preço e tudo mais. Eu acho bem interessante no Extra que a segunda chamada, você consegue até ver o HTML aqui. E o que ele usa para alimentar lá no topo do site, em algum lugar aqui em cima. Sim, exatamente esse trecho aqui. E se eu sair e carregar de novo, vocês vão ver que naquela chamada ele vem o entre ou cadastre-se. Aqui. Você faz então, tipo, só uma requisição que é bem leve, só para poder... E essa requisição ou não é cacheada, ou ela tem um cache de, por exemplo, sei lá, 10 segundos. Só se o cara ficar dando F5 e tá navegando muito rápido. Agora, a página montada, que é muito mais pesado, você faz um cache maior. Por exemplo, o menu no nosso site, ele tem vários submenus, várias coisas. Tudo aquilo ali, na verdade, é cacheado. Se a gente fosse fazer uma consulta no banco para montar aquele menu a cada vez, e no seu Cache Manager você vai controlar o tempo para cada coisa, quando que aquele cache deve valer. Tem várias formas que você pode trabalhar aí para você fazer um melhor uso do cache. Esse mesmo princípio se aplica não só para cache de action, mas para outros tipos de cache. E o detalhe também é o seguinte, às vezes as pessoas, quando você, talvez a pessoa começa a usar cache inicialmente, coloca um cache automático ali na frente da aplicação, alguma coisa assim, a pessoa começa a ter a impressão que a navegação não está, a pessoa está vendo informação antiga e tudo mais. Se você fez um cache bem construído na aplicação, não é para você perceber isso. Porque como você tem o seu Cache Manager, ele também pode ser um cara que leia eventos ou que seja acionado de alguma forma para limpar o cache. Então, se uma pessoa ir lá e modificar uma categoria do site da Leroy Merlin, se o cara voltar na home, já vai estar atualizado, porque ele ativa, ele limpa o cache no momento que a pessoa faz uma alteração. Então, aqui depois... Esse cache dos vendors você bota onde essa informação? Redis? É Redis. Então, o cache você pode salvar em qualquer lugar. No caso do Laravel, ele já coloca em arquivo, acho por default, mas você pode colocar no Memcache, no Redis. No nosso caso, na Leroy Merlin, a gente usa Redis. Até que ponto seria em arquivo, mais ou menos, assim? Você consegue medir se vale a pena? Usar cache em arquivo? É. Cara, eu acho que não vale a pena praticamente nunca. O sistema operacional faz algumas coisas, se ele vê que aquele arquivo está sendo acessado muito, ele vai manter na memória. Mas, no geral, só de você estar tentando escrever no disco, você vai ter lentidão nesse caso. O Redis, ele é feito para manter tudo em memória, por exemplo. O Redis, o Memcached, tem outras alternativas aí também, CouchDB e outros bancos aí, até mais sofisticados que deixam na memória. Se você colocar a opção de cache do Laravel, que é de database, você cria lá a tabela, é mais rápido que o file system, porque se ele perceber que a tabela está sendo muito acessada, o MySQL, por exemplo, ele vai tentar manter ela na memória também. Legal. Então o file, assim, é bom só ser uma operação muito pesada, você só está usando em alguma coisa, montar o menu do meu blog ali, para carregar uma vez só as categorias, aí você taca no file mesmo, mas se for uma aplicação um pouco mais robusta, eu já aconselho ir para alguma coisa específica. Então, beleza, esse foi o middleware, cache, depois aqui, view. Na view também você pode fazer um caching. Dando um zoom aqui na view, quando uma view é renderizada, se você está montando ali uma aplicação, tentando manter ela organizada e tudo mais, você acaba quebrando várias views, uma view inclui a outra, uma view estende a outra, você tenta fazer uma arquitetura bonita ali no front para ficar manutenível. Aí, quando você chama aquele objeto view da ManuMake, é um view object, ele chama o método render, ele começa a desenhar, ele faz um AB start lá e tudo mais, começa a desenhar as coisas, daí ele chama o include. Se você vê uma view blade compilada, fica no diretório lá de storage e tudo mais, ele chama realmente outro cara e manda outro view, make. E depois outro, e outro. E assim, cara, se você colocar, por exemplo, uma include dentro de um loop, cara, pode ficar um pouco pesado isso. Então, uma forma que você poderia minimizar isso, é a forma com que a gente faz lá na Leroy Merlin, e que outros frameworks, por exemplo, o Rails, eu aprendi isso com o Rails, na verdade, fazia isso daí, ele tinha uma coisa built-in que fazia isso, que seria equivalente a um cache include. Você pode usar o comando cache include, ao invés do include. Então, na hora que ele pegar esse objeto e renderizar, ele vai guardar isso. A primeira vez ele processa toda a corrente. Logicamente, depois se tem uma modificação, você também vai ter que, idealmente, usar um manager para saber a hora de apagar. E você já devolve aqui direto. Então, ao invés do cara ter que ir lá para o fundo da hierarquia, você já devolve aqui também a resposta para o cara. Aí, esse comando, cache include. Na verdade, esse comando não existe. Só existe o include normal do Laravel e outros extends e tudo mais. Mas não é algo tão complicado de se fazer. Provavelmente acho que tem um package, deve ter algum package disso. Eu acho que o Jeffrey Way fez inclusive
screencast lá no Laracast falando alguma coisa parecida com isso. Aqui eu acho que talvez esteja um pouco pequeno, mas é uma função jogada tipo de um helper, parecido com aquele helpers que vem no Laravel, só exemplificando. Por exemplo, aqui eu estou pegando a view, as variáveis, um tempo específico que eu queira fazer. A assinatura do include normal é só até aqui. Aí eu estou serializando as variáveis para, se caso eu passar uma variável diferente aqui, tipo o error, e aqui eu passo uma mensagem de erro, cada vez que eu passar uma mensagem de erro diferente, ele vai colocar uma cache key diferente. Coloca um remember, o tempo que eu estou fazendo, e aqui dentro eu chamo o viewMake. Aqui dentro ele vai chamar todos os viewmakes internos, e depois ele devolve e cacheia isso. E depois, para deixar isso daqui bonitinho aparecendo no Blade, por exemplo, lógico, você pode colocar esse comando também dentro de uma classe, fazer uma coisa um pouco mais decente do que isso. Você pode dar um Blade Extend e passar aqui a sua função. E ela vai ficar disponível no Blade para você. Você pode usar ela como se fosse um include normal. Se vocês verem um arquivo de Blade compilado, no viewMake, ele passa exatamente isso aqui para dentro. Ele pega todas as variáveis daquele escopo que está definido, exceto essas duas. Eu não sei exatamente porquê, parece que é uma variável gigantesca e é meio estranho o que ele faz. Mas aqui, na verdade, eu só repliquei esse comportamento. Aí, aqui você tem o cache de include. Isso, por exemplo, os menus, as partes que não mudam tanto do site da Leroy são cacheados assim. Então, muitas vezes a pessoa modificou o banner do miolo do site. Então, a gente invalida o cache da action da home. Então, beleza, na hora que executar de novo, aquela parte lá vai ser trazida do banco. Só que o menu em cima, que é uma view que está cacheada, a gente não invalida aquela. Então, fica bem rápido para a gente já desenhar esse pedaço aqui e continuar servindo a galera. Ok, depois, aqui onde o Marcel comentou, nos models e services. Aqui, cara, vale tudo daí. Você cachear a interação dos seus models e dos seus serviços com coisas externas ou entre eles mesmos. Aqui você tem que, tipo, é bom sempre estar pensando em otimizar, como é que eu consigo dar uma resposta mais rápida, porque assim você vai acabar encontrando os locais corretos de colocar o cache. Só para dar um exemplo bem simples, imagina que você tem um user repository, você tem lá um método que devolve os usuários ou a collection dos usuários mais valiosos. Você pode receber aqui algumas cláusulas de ordenar por, nesse caso, e você está devolvendo aqui uma query super fucking complexa, e sua aplicação tem que fazer aquilo ali toda vez. Ou se comunicar com um serviço externo para recuperar esses usuários, alguma coisa do tipo. Você pode, aqui eu estou usando a mesma técnica, serializando os parâmetros para sempre que parâmetros diferentes terem keys diferentes. Coloquei aqui user most valuable, uma key de exemplo. Um cache manager, mesmo esquema, usando um remember, a cache key, quanto tempo, a função, passando aqui as variáveis que eu quero usar dentro e que eu executo ela. Então, com um pouquinho mais de código, eu garanto que isso daqui vai ser muito mais performático. Se essa query aqui é uma query um pouco mais pesada e tudo mais. Então, meu site depende da meteorologia, então eu vou consultar uma API de meteorologia. Cara, por que você vai bater naquela API a cada requisição? Você pode fazer um esquema assim. Por exemplo, um exemplo nosso também, mais uma vez, uma consulta de frete. Por que se para aquele CEP é um valor, por que toda vez que alguém escrever o mesmo CEP, imagine um CEP de um lugar que tem uma galera lá que está querendo comprar, ou se o seu negócio é mais localizado aqui em São Paulo, eu tenho certeza que vai repetir muitas vezes o mesmo CEP. Você não vai precisar chamar a API toda vez. Outro lugar também não dá para colocar o cache, o Marcelo também já comentou isso aqui, no web server. No web server você tem aí várias alternativas, tem esse conceito chamado reverse proxy, que basicamente você coloca um proxy na frente da sua aplicação, que ele vai balancear a carga e ter várias operações, e dentre elas ele consegue devolver já alguma coisa que ele respondeu a última vez, ele pode ter um cache. Então, uma requisição normal, chega da internet, bate no seu servidor, ele executa na aplicação, a sua aplicação interage com a base de dados e devolve. Vamos supor que não tem nada cacheado nesse caminho. Ou numa parte muito pesada mesmo. Lembrando que em toda essa questão de cache, vocês sempre viram esse gráfico, tipo, quanto mais fundo você chega, mais lento vai ser. Então, se você conseguir responder antes, melhor. O proxy, normalmente, ele vai ficar aqui na frente dos seus servidores e já vai devolver a resposta o quanto antes. Então, você poupa trabalho para todos esses caras aqui. Tem outra vantagem também. Se o site cair, ele serve a versão do cache lá. Isso é verdade. Isso é verdade. Se isso aqui cair, você consegue servir a versão do proxy. A defesa contra ataques DDoS também normalmente envolve proxy, eles trocam o
o IP aqui, aloca para outro servidor. Eles fazem alguma maracutaia aqui para proteger a sua aplicação. Tem várias empresas que vendem serviços especificamente disso. Então, isso aqui é a camada final aí por cima. Um pouco do conceito, whatever. Algumas opções que tem, um bem popular é o Varnish. Basicamente, ele já vem com bastante coisa pronta, você coloca ele na frente da sua aplicação e ele vai cachear tudo. A diferença é que, por exemplo, se você está cacheando no seu middleware, você tem um pouco mais de controle para, puta, o cara modificou isso, eu quero invalidar o cache. Você consegue validar o cache. Sua aplicação consegue ser mais ativa em invalidar o cache. No Varnish também dá. É um pouco mais chato, você tem que falar o protocolo dele e tudo mais, ou você consegue se comunicar com ele através de headers da chamada. Então, você, por exemplo, o seu middleware pode escrever alguma coisa no header, um X, algum header lá personalizado, e no Varnish você configura. Quando chegar aquele header, invalida essa página, ou vice-versa. O Nginx tem também como você configurar ele para fazer exatamente isso. O Akamai é uma empresa que fornece também serviço para isso. Tem várias alternativas aqui a isso. Basicamente, ele serve a sua página como se fosse uma página estática, se caso cair seu site, ou para você suportar bastante requisição. Só que é um pouco mais difícil de controlar esses caras na hora de você limpar, invalidar um cache antigo. Não é tão simples quanto quando está mais dentro da sua aplicação. Ok, isso foi ali em cima. E depois aqui, na requisição HTTP, a gente tem o bom e velho HTTP cache, que é do próprio protocolo. A gente consegue passar lá um cache control, passar tag, tem várias coisas. Esse daqui eu acho que é um pouco assunto um pouco mais fora. Existe bastante material sobre cache de HTTP, isso aqui é muito útil, principalmente na hora de servir o conteúdo estático, mas também sua própria página. Esse daqui faz com que essa corrente aqui dessas requisições nem vá para a internet. Muitas vezes, se você configurou bem essa parte do cache control e tudo mais, o browser do cara pode devolver para ele a sua tela sem nem sair da máquina dele. Então, seria assim o ultimate cache, mas você tem menos controle sobre ele também. Tem essa questão do etéreo, tem como você fazer só ele enviar o topo para pegar, mas aí é um outro assunto que dá para a gente explorar em uma outra talk. Então, basicamente, de toda a questão do mapa, tem vários lugares onde dá para você colocar cache, muito mais do que esses, mas assim, as minhas recomendações de lugares onde vale a pena ficar atento são esses. Então, a gente tem lá no autoload, esse aqui é indispensável. Depois a gente tem esse daqui mais na frente, o HTTP também é muito importante, se o seu site serve bastante imagem, os resources é muito importante também. Esse aqui do web server é um pouco mais hardcore se você está sofrendo com um volume muito grande de requisição, ou se você tem menos controle sobre isso, se tem uma aplicação pronta, você não consegue ajustar todo esse lugar, você está usando alguma outra aplicação, ou recebendo ataque de DDoS, isso aqui é tudo bastante útil. Daí dentro da aplicação, o do middleware, esse cara é muito subestimado. Não sei se existe um package específico para isso, eu não procurei ainda, mas acho que seria muito, muito bom. Dá para explorar bastante isso daqui. De rotas já está bem divulgado, views, e por aí vai. Dentro do banco de dados, eles normalmente têm um cache próprio dele, por exemplo, o MySQL ele vai ver quais são as coleções mais acessadas, vai cachear e por aí vai. O file system também pelo sistema. Ok, agora algumas lições aprendidas, um pouco relacionadas com isso, coisas que a gente foi aprendendo no dia a dia. Uma delas é você ter uma forma de você ligar e desligar o cache, um feature flipping. Por exemplo, naquele middleware que eu mostrei para vocês, tinha um cache page, alguma coisa assim, para verificar se pode cachear aquela página. Uma das coisas que ele faz é ver se existe algum header na requisição, tipo no cache, alguma coisa assim. Então você consegue obrigar, eu quero que essa requisição passe pelo middleware e não cacheie. Ou você colocar alguma config, alguma mvar, alguma coisa para você controlar isso. Criar serviços cache manager para você cachear e você invalidar quando necessário. Não só sair tacando cache remember lá em tudo, porque depois você perde o controle disso daí. E esse daqui eu acho bastante importante. Comece o quanto antes. Quanto antes você pensar nisso na sua aplicação, melhor estruturada ela vai ficar para o futuro, para escalar e para aproveitar ao máximo a memória do computador. Basicamente, você está diminuindo a redundância, uma coisa que não precisa ser feita sempre na sua aplicação. Outras coisas, em alguns casos, você está fazendo um cache de view, é uma view muito grande, uma coisa assim, você pode compactar ele, tirar os espaços, fazer alguma coisa assim para você ocupar. Isso daqui não sei se vai impactar tanto na performance, mas ajuda bastante na hora de você salvar espaço. Tipo, estou guardando no Redis, mas está começando a encher a memória. Você pode compactar antes de cachear. Você pode compactar com gzip, depois ele serve com gzip, inclusive pode servir direto do cache. Cache local versus cache compartilhado. Isso aqui é uma coisa interessante. Uma coisa que a gente não chegou a fazer ainda, mas a gente esteve estudando, é, por exemplo, você usar main cache e usar Redis.
O Redis você usa para o cache compartilhado, que todas as instâncias da aplicação, a instância é outra questão de escalabilidade, vão ler do Redis algumas coisas, mas cada máquina é um cache que é uma coisa que precisa ser mais rápida, você pode guardar um cache local que seria no mesmo cache. Você pode usar as duas opções em conjunto ou de formas diferentes. Seria basicamente isso, eu não organizei aqui muito as fontes, mas seria basicamente isso, pessoal.